Então, os sorrisos. Tem que ver sorrisos e tem que ouvir bom dia, não é? Estão todos bem? Um bocado frio, não é? Mas está-se bem, não é? Então, eu, desta vez, não trago girassóis e, graças a Deus, também não trago moscas, não é? Aqui chamam-me girassol, no núcleo chamam-me feijão frade. Todas as vezes agora que entro no núcleo, a menina do feijão frade. Então, eu acho que é melhor eu só ficar com os girassóis, mas hoje, para ser um bocado diferente, não trago nada, não é? Então, os irmãos hoje têm mesmo que ouvir, porque não há ilustrações, não é? Mas antes de começar, como eu tive uma previsão do que vai acontecer durante este culto, então vamos aquecer um pouco, não é? Então, as senhoras que estão sentadas ao lado dos seus maridos, e os maridos que estão sentados ao lado das suas mulheres, eu quero que vocês só ensaiem o toque. Sabe aquele toque que uma pessoa dá quando ouviste? Tu ouviste, e aquele olhar. Então, esta é a altura, não é? Então, as esposas vão olhar para os maridos e vão dizer, aprende. Os maridos vão olhar para as esposas e vão dizer, ouve. Ok? Então, já estamos a ensaiar, não é? Porque eu sei que isso vai acontecer durante o culto. Então, vamos ensaiar agora, não é? Então, as senhoras podem olhar para os seus maridos ou para o homem, não é? Que esteja perto de si e diga, aprende. Ok? Agora é vez dos maridos. Digam à esposa, ouve. Ok. E podem ensaiar o toque, né? O olhar, não sei, tanto faz, não é? Mas quem é que estava aqui a semana passada? Espero que eram todos, não é? Agora, o pastor Abel vai fechar os olhos agora, que é para não ter um desgosto, não é? Mas quem é que se lembra do que falamos a semana passada? Oi, está mal. O que é que o pastor Abel pregou? Nossa boca. Mas havia algo específico que ele estava a nos encorajar. Falar positivo. Mas e o título? Qual foi o título? O pastor Abel não está a ver, não se preocupe. Mas está a ouvir. Então eu acho que precisam... Acho que tinha a ver com narrativa, não é? E o que é que a gente tinha que fazer com essa narrativa? Ok. Então, alinhar, não é? A narrativa à palavra de Deus. Às vezes é preciso mudar um bocado a narrativa. Deixar para trás a narrativa do passado para entrar naquilo que Deus quer, né? Na narrativa de Deus. Então, vamos pegar um pouco nisso, não é? A semana passada o pastor Abel estava a pregar e eu estava a pensar, oh não, lá foi o que eu tinha, o que Deus tinha posto no meu coração para falar, não é? Mas vamos abrir em Isaías 43, versículo 18 a 19. E diz, não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Okay? Então, aqui está a dizer que para a gente lembrar e focar nas coisas do passado, ou está a dizer não vos lembrais? Okay? Não focar, não é, naquilo do passado. Às vezes, eu não sei, não é? As mulheres não fazem isto, não é? Só os homens. As mulheres são umas condutoras implacáveis, não é? Mas às vezes nós estamos passageiros e estamos a falar com alguém e a pessoa começa a olhar para nós. O condutor está a olhar para nós em vez de olhar para a estrada. Eu não sei se os irmãos alguma vez viram isso, não é? E a gente a dizer, não, mas olha para a estrada, não olhes para mim, olha para a estrada, não é? Ou ainda melhor, já viram alguém a conduzir a usar o espelho de trás, o retrovisor, acho que chama-se? Eu acho que é uma maneira de conduzir, não é? Vamos conduzir para a frente, mas olhar no espelho. Eu acho que é uma boa ideia. O que é que os irmãos acham? Eu acho que é fantástico, não é? Assim, acho que vamos pôr uma nova lei, não é? Que as pessoas têm que usar o espelho, o retrovisor, quando estiverem a conduzir para a frente. Os irmãos aprovam? Não. Certeza? Okay? Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Eu acho que os irmãos já estão a ver por onde é que nós vamos, não é? Então diz, irmãos, quanto a mim,
não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Okay? Então, outra vez, estou a focar, eu tenho um alvo, não é? Tenho que deixar para trás o que aconteceu e continuar a correr o alvo. O meu sobrinho, quando era pequeno, e ele estava a correr, eu estava a correr atrás dele, não é? E ele muitas vezes fazia isso. Ele ia a correr à frente, eu ia a correr atrás, mas ele estava a olhar para trás. Então ele a tentar correr, olhar para mim atrás e... Isso é exatamente o que aconteceu. Esse som era exatamente... Depois havia um galo aqui, havia um galo lá. Ele sempre fazia isso. E eu a dizer, Rafael, olha para a frente. E ele olhava para trás. Lá que Rafael, olha para a frente. E ele olhava para trás. E quantas vezes, não é? Eu nessa altura eu ria, mas quantas vezes é que nós não fazemos exatamente a mesma coisa, não é? Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, Deus diz para a gente pôr o nosso foco. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia e está assentado à direita do trono de Deus. Agora a minha pergunta é, para nós fitarmos os olhos de Jesus, em Jesus, onde é que Jesus está? Na nossa frente, ok? Está conosco, entre nós, sim, está tudo certo, não se preocupem que eu não estou a marcar, não estou de professor hoje, não é? Mas será que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, não é? Jesus fica nessa data, nesse dia, é lá que Jesus fica. Nós continuamos, mas Jesus fica quando a gente o aceitou. Então Jesus faz parte do nosso passado, faz parte do nosso presente, mas Ele está no nosso futuro. Nós ainda não chegamos lá, mas Ele lá está, não é? Ele já sabe o que vai acontecer. Mas nós muitas vezes, Deus está a dizer, faz isto, mas nós estamos, como o meu sobrinho, a olhar para trás e a pensar, mas isto era bom, não é? Eu quero voltar a este tempo. Nós, o outro dia, estávamos a ter uma reunião dos líderes dos jovens e nós, antigamente, agora vou para ser uma pessoa com mais idade a falar, não é? Mas nós dizíamos, não é? Naquele tempo nós tínhamos este tipo de jovens e nós estávamos a ter uma reunião. E a maior parte dos líderes que estavam lá, nós já fomos líderes há uns anos, não é? Então nós tínhamos nós 18 anos quando éramos líderes e agora temos com os 30 e tais e somos líderes agora, não é? E nós estávamos a ter uma reunião, estávamos a falar e entramos naquela ideia, as saudades que a gente tem daquele tempo, os jovens era tão diferente, nós sentimos a unção de Deus de uma maneira tão especial e houve o revivamento neste acampamento e aconteceu isto e aconteceu aquilo e nós estávamos tão focados naquilo que tinha acontecido e no quão bom era. E naquela reunião Deus falou com alguns de nós e disse, mas porquê que tu estás a olhar para trás? Porquê que tu estás a focar para trás? Aquilo que eu tenho é algo de novo. Eu quero fazer algo de novo nos jovens. Eu quero ousar eles de uma maneira diferente. E para nós, como líderes, foi quase como levar um bocado com o chicote, não é? Nós estávamos tão focados já o quão bom era que nós nem estávamos a ver o que Deus nos estava a dar e pôr à nossa frente. E na Bíblia nós temos vários exemplos daquilo que acontece quando a gente foca no passado. Quando a gente vive a vida preso ao passado. Nós começamos pelos israelitas, não é? Nós todos sabemos. Okay? Os israelitas disseram 14 vezes a Moisés, porquê? Porquê que tu nos tiraste do Egito? O Egito a gente tinha carne, tinha comida boa. Sim, levávamos um bocado de chicoteadas e tínhamos de trabalhar um pouco e não éramos tratados muito bem.
mas havia comida, havia isto. Para que é que nos trouxeste para aqui, para o deserto? Trouxeste-nos aqui para morrer. Quantas vezes é que nós também não dizemos a mesma coisa a Deus? Mas Deus, mas porquê? Porquê é que tu me puseste aqui? Porquê é que tu disseste para eu sair daqui para ir para acolá? 14 vezes. Eles tinham visto tantos milagres. Eles tinham estado 400 anos em escravatura. 400 anos que eles tinham estado naquele lugar a ser maltratados, a ser chicoteados, a ser condicionados. Tinham matado os seus próprios filhos. E mesmo assim, eles disseram, mas porquê que a gente não pode voltar para trás? A gente quer ir para o Egito. Mas eles mataram os bebés deles. Mas eles estavam presos no que era. Estavam tão presos na carne que era boa que não se lembravam daquilo que Deus tinha feito e a promessa que Deus tinha dado. Depois seguimos um pouco mais à frente. Não é? O templo é destruído no tempo de Esdras, acho que é assim que se diz em português. O templo tinha sido destruído, eles estão a construir o templo de novo e agora eles fazem a fundação. E em Esdras capítulo 3, versículo 11 a 12, diz que... Ok, agora vou ler, que é melhor. Assim vocês veem que eu estou a dizer a verdade, não é? E cantavam a revés, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brando quando louvaram ao Senhor. Pois se terem lançado os alicerces da casa do Senhor, muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de jubílio. Agora temos aqui dois extremos. Temos parte do povo que está em jubílio, está a celebrar, não é? O templo tinha sido destruído, nós não tínhamos templo, tivemos em exílio 70 anos, mas Deus está-nos a dar um templo novo. Eles estavam a celebrar que Deus estava a fazer. Mas havia as outras pessoas que, a ver aquilo, lembraram-se da majestade do templo passado e começaram a chorar, começaram a lamentar. E mais à frente, no livro de Zacarias, diz que Deus disse: o templo que virá será melhor e maior do que o templo passado. Porque estava a falar, não é, da vinda de Jesus. Mas eles estavam tão focados naquilo que era, que eles estavam a perder o que Deus estava a fazer naquele momento, não é? Depois nós passamos um bocado mais à frente, não é? Se vamos a ver Pedro e Paulo, os dois grandes apóstolos de Deus, não é? Dois ousados de maneira maravilhosa, não é? Paulo escreveu um terço da Bíblia, não é? Praticamente o Novo Testamento. Pedro também andou sobre as águas. Só alguém que aprendeu que é preciso olhar para Jesus, eu acho que foi Pedro. Pelo menos eu acho que ele teve uma lição muito prática, não é? Mas sabem que no princípio, agora Jesus ascende ao céu e eles começam o ministério, não é? Paulo foca muito nos gentios, Pedro foca muito nos judeus, não é? E durante este tempo, Paulo e Pedro entram em conflito e não estão-se a dar muito bem. Sabem porquê que eles não se estavam a dar bem? Agora estou a ser professora, sim. Porquê que Pedro e Paulo estavam em fricção? Alguém sabe? Porque Pedro não entendia como os gentios não tinham que fazer ou cumprir certas leis que os judeus o tinham que fazer, não é? Por exemplo, a comer carne de porco, vamos dar esse exemplo, não é? Pedro olhava para os gentios a fazer um bom braai com spare ribs e carne de porco ali, e o cheiro começava a chegar-lhe ao nariz e lá cá, mas eu também quero. Como é que eles podem comer e eu não posso? E ele começou naquilo. E porque é assim, a promessa é para os judeus têm que fazer isto, têm que cumprir o sábado, têm que fazer isto.
os gentios não podem ser. Até que Deus deu um sonho a Pedro e mostrou a Pedro que agora era não é? A promessa tanto era para os gentios como era para os judeus. Mas Pedro estava tão agarrado à religião, vamos lá dizer, às regras do que era, que ele não estava a ver o que Jesus estava a fazer, não é? E agora chegou o momento do aprende e o ouve, não é? Se nós formos a ver em Gênesis, capítulo 19, versículo 36, e eu acho que nós todos conhecemos esta história, pelo menos as mulheres todas já ouviram isto não sei quantas vezes, mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Okay. Então, qual foi o mal que ela fez? Adormeceu. Desobedeceu. Ok? Então, ela olhou para trás. Mas agora acham que o problema foi só olhar para trás? Eu tenho quase certeza que ela tinha um bolo no forno. E naquela altura ela lembrou-se do bolo e olhou para trás, não é? Mas Deus tinha dito, não é? O anjo, ela viu o anjo especificamente diz: vocês façam o que fizerem, não olhem para trás, continuem a andar, não parem. Ela olhou para trás, não é? E eu sei que as mulheres têm memória de elefante, eu sei, eu também sou uma, e o pastor Abel estava a dizer, nós vamos buscar o 1900 e troca ao passo. É verdade. E o que é que acontece quando nós estamos a ter uma discussão e vamos buscar o 1900 e troca ao passo? O que é que acontece? Resolve o problema ou piora o problema? Okay. Mas na defesa da mulher agora vem Jesus, não é? E Jesus em capítulo Lucas, então há esperança, não é? As mulheres estão a olhar para mim com os olhos, tu és uma traidora. Então Lucas capítulo 17, versículo 32 diz, Deus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Então aqui estou eu a dizer, não olhem para trás, e Jesus está a dizer, lembrai-vos. Então, o nosso passado serve para experiência. O nosso passado tem uma razão, tem um propósito. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus nos tem tirado, não é? E aquilo que Ele tem feito. Há um propósito para o passado. A Bíblia diz que tudo aquilo que aconteceu aos israelitas foi para nós aprendizagem, não é? Para a gente não esquecer. Mas agora, se eu fosse, por exemplo, Maria, eu não ia estar muito contente com Jesus. Quer dizer, de todas as pessoas que Jesus podia dizer para nós nos lembrarmos, então há mais ou menos 170 mulheres na Bíblia. Okay? As mulheres também lá estão, homens, nós também temos o propósito. 170. Deus só uma vez disse, lembrai-vos desta pessoa. Seja homem ou seja mulher. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela nem tinha nome. Pelo menos se tivesse o nome, podia ser, olha, lembra desta pessoa. Lá, nem tinha nome. Era a mulher de Ló. Mas porquê que Jesus foi logo dizer para a gente se lembrar da mulher de Ló? Não foi, né? Se eu fosse a mãe de Jesus, quer dizer, a mim não tem que se lembrar, mas tem que se lembrar da mulher de Ló. Os homens, a memória não é tão boa, mas a história que mais lembram na Bíblia é de Adão e Eva. Essa história, os homens não esquecem. É a primeira história da Bíblia e a memória não é boa, mas essa, não esquecem. Mas Jesus não disse, não se esquecem de Eva, não se esquecem de Débora, não se esquecem de Maria. Ele disse, não se esqueçam da mulher de Ló. E nesta passagem, eu vou encorajar os irmãos para ir ler, senão eu não vou ter tempo, mas do versículo 20 ao versículo 32, Jesus está a falar dos fins do tempo. Está a dizer, não é? Um casal estará na cama, um vai ser arrebatado, o outro não vai, estará no campo, um vai ser arrebatado, o outro não vai ser um tempo mau. E por muito tempo eu pensava, mas este versículo não faz sentido nenhum aqui. Porquê é que Deus está a falar na mulher de Ló quando está a falar nos fins do tempo? Porquê? Não faz sentido.
E depois, quando fui lá, o que é que ela fez? É o segundo versículo mais curto da Bíblia. É: não vos esqueceis da mulher de Ló. Porque ela não só olhou para trás, ela ficou agarrada ao que tinha. E nós podemos olhar para trás e apontar o dedo, mas nós na vida fazemos a mesma coisa. E quando nós estamos agarrados ao passado, estamos agarrados a quê? Estamos agarrados à ofensa, muitas vezes. Aquela pessoa fez isto e isto e isto e isto e isto. Eu não me consigo esquecer das palavras que ela me disse. Estamos, às vezes, agarrados a desilusões que aconteceram no passado. Estamos, às vezes, é coisas boas, como eu estava a falar dos jovens, né? Aquele tempo foi tão bom, Deus estava a fazer isto. Eu estava a olhar para o templo antigo em vez de ver a promessa que Deus tinha. Em vez de deixar que Deus nos usasse para fazer algo de novo, num tempo novo, eu estava a dizer, ok, como é que vamos imitar os passos para fazer igual? E Deus, mas eu quero abrir um caminho no deserto. E eu comecei a pensar nisto e o tempo não para. Por muito que a gente queira, eu sei que muitas vezes olho para o tempo, eu olho para os meus sobrinhos, o tempo tem que parar, eles estão a crescer rápidos demais. Ou outras coisas, eu olho para, começo a ver rugas e lá que o tempo tem que parar, e está a passar rápido demais. Mas se o tempo não para, por que é que nós paramos no tempo? Por que é que nós fixamos tanto no tempo? Quando Deus tem algo que Ele quer usar para cada um de nós. E há certos perigos se nós formos, e eu vou acelerar, não é? Se nós vamos olhar para trás, ok? Se nós olharmos para os israelitas, qual foi a consequência de eles estarem sempre a pensar no Egito? Sempre a querer, a murmurar, mas isto era melhor, mas eu quero voltar para lá, mas isto era bom, e porquê é que a gente veio para aqui? Qual foi a consequência? Houve uma geração inteira que teve que morrer antes de eles entrarem na Terra Prometida. Eles atrofiaram o que Deus queria fazer para eles. Eles tiveram que andar 40 anos a ver a mesma árvore. Eu acho que eu já vi esta árvore antes. 40 anos. Será que a misericórdia de Deus esteve presente estes 40 anos? Claro que sim. Será que a bondade de Deus esteve presente? Claro que sim. Será que Deus deixou que esses anos fossem desperdiçados? Não. Mas será que Deus queria realmente que eles andassem ali à volta, 40 anos? Então, eles estavam tão focados no passado que atrasaram ou atrofiaram muito daquilo que Deus queria fazer. Okay? Depois passamos para o templo, não é? Que estava a ser construído. Qual foi a consequência naquele caso? Houve pessoas que jubilaram e celebraram e viram a vitória que Deus estava a dar a eles. E houve pessoas que nem viram a mão de Deus, nem viram a vitória que Deus estava a dar, porque não estavam a olhar para ela. Então, às vezes, nós estamos presos ao passado, nós estendemos o tempo do forno, não é? Estendemos o tempo no deserto. Outras vezes, nós perdemos as vitórias, ou não vimos as vitórias que Deus nos está a dar. Porque não estamos com os nossos olhos em Deus, não é? Começamos a afundar como Pedro. Depois, se vamos a ver, Pedro foi exatamente a mesma coisa. Se ele não tivesse mudado, não é? A narrativa, se ele não tivesse visto que Jesus veio para todos, como é que Jesus ia o usar para ministrar se ele não acreditava que aquele gentio também era filho de Deus? Então, ele teve que mudar e olhar para a frente e mudar a narrativa dele para ser usado por Deus. Muitas vezes, para nós deixarmos que Deus nos use, nós temos que deixar o nosso passado. Temos que pegar nas experiências e o nosso testemunho de onde Deus nos tirou,
mas temos que deixar que Ele nos use. Okay? E agora chegamos à mulher de Ló. Ela estava tão agarrada ao que tinha, ao bolo no forno, que ela morreu. Ela morreu sem sequer ver a promessa de Deus. Nós, quando estamos tão agarrados àquilo que não é de Deus, pode resultar, às vezes, até na nossa própria morte espiritual. E eu olho para cada um de nós e eu não quero que isso aconteça a nenhum de nós. O inverno tem o seu propósito. Eu não gosto do inverno, eu quero fugir do inverno, eu quero ser uma andorinha e ir para Portugal neste momento, mas tem o seu propósito, não é? Mas agora, se a gente tiver 2 anos só no inverno, não houver primavera, não houver verão, não houver nada, o que é que vai acontecer? Para já, não vão querer me conhecer, porque eu vou estar muito mal disposta. Mas, em segundo lugar, o que é que vai acontecer à natureza? Vai tudo morrer. A árvore, por muito forte que seja, não foi feita para estar no inverno a vida toda. A primavera tem que chegar. Mas nós muitas vezes ficamos presos no inverno. E Deus está a dizer, ok, eu quero dar-te, eu quero que o sol brilhe, eu quero dar a primavera, eu quero dar algo novo, eu quero te podar. E a gente, não, eu não vou deixar isto, eu não vou me esquecer que a irmã Zumira chamou-me girassol, eu não vou esquecer isso. Não vou. E cada vez que eu entrar na igreja, vou olhar para a irmã Zumira e vou dizer, irmã Zumira, ela chamou-me girassol. Como é que eu vou perdoar? E depois eu estou aqui à frente e estou a louvar e em vez de estar a olhar para Deus, estou a olhar para a irmã Zumira. A irmã Zumira. E o que é que está a acontecer? Quem é que está a perder? Eu ou a irmã Zumira? Mas foi a irmã Zumira que chamou-me girassol. Como é? Sou eu. Porque estou agarrado ao passado. Está ali o irmão a dizer, não, mas quem te chamou de girassol fui eu. Eu sei. Mas, irmãos, é tão bom, e é por isso que eu estava a dizer, os homens aprendam. Jesus diz, lembrai-vos. Então, os irmãos também têm que se lembrar que deixaram cair a manteiga e não deixar cair a manteiga outra vez. É preciso lembrar. Mas, senhoras, não olhem sempre para a manteiga, senão vai correr mal. Vamos andar para a frente. Vamos fitar os nossos olhos em Deus e vamos continuar a carreira. Nós estamos num tempo que nunca antes existiu. Nós temos coisas ao nosso dispor que nunca tivemos antes. Vamos ousá-las. Vamos deixar que Deus faça algo de novo. Vamos olhar para os jovens que às vezes a gente pensa, mas o que é que eles estão a fazer? Qual foi a ideia? E vamos lembrar que Deus os pôs aqui, neste tempo, nesta hora, com um propósito. Mas em dizendo isso, os irmãos também estão aqui, nesta hora, com um propósito e com esta idade, com um propósito. Porque lá está, a experiência que os irmãos trazem do passado, não se esqueçam delas. Eu muitas vezes tive o privilégio de ouvir o irmão Virgílio e a irmã Helena. E os irmãos sabem, a irmã Helena tinha sempre histórias para contar, não é? E eu adorava ficar sentado ao lado dela e ouvir os testemunhos, e ouvir as histórias. E ela dizia, sabes, minha menina, ela sempre chamava minha pastorinha, minha menina. Sabes, quando eu tinha a tua idade, aconteceu isto e isto e isto. E eu vi a fidelidade de Deus nisto e nisto e nisto. Mas ela não ficava aí. Ela dizia, e tu, Deus vai fazer. Confia, o mesmo Deus de antigamente é o Deus de agora. Ele não ficou lá atrás. Ele não só foi o que foi para Abraão. Ele só não abriu o mar vermelho para Moisés. Ele não só fez com que as paredes caíssem em Jericó.
Não foi só. Ele é o mesmo Deus. O que quer dizer que aquilo que Ele fez no Velho Testamento, Ele quer fazer agora. Ele quer fazer para a nossa vida agora. Ele é o mesmo. Mas se Deus tivesse a olhar para mim e tivesse a pensar, se a Marisa fosse estéril. Se a Marisa fosse estéril, eu podia usá-la. Se o pastor Abel fosse Moisés, eu podia abrir o mar vermelho. Imaginem se Deus tivesse a mesma atitude que a gente tem e tivesse agarrado, não é, aos patriarcas da Bíblia, em vez de dizer, o pastor Abel, eu vou usá-lo agora. A Marisa, eu vou usá-la agora. A Sandra, eu vou tocar na vida agora. Vamos mudar o nosso foco. Vamos aprender com o passado, mas não vamos cantar ao tempo volta para trás. Vamos deixar o que passou no passado e vamos focar naquilo que Deus tem para nós agora. A cura só pode acontecer quando nós começamos a tratar da ferida. Se eu tiver uma ferida e estiver sempre a pôr sal e estiver sempre a tocar na ferida, ela não vai sarar. E nós todos temos feridas do passado. Nós todos temos mágoas do passado. Está na hora de deixar que Deus cure, que Deus sare e que a gente caminhe para a frente. Ok? Então, isso é o que eu quero encorajar os irmãos hoje. E deixar isso com os irmãos. Então, vamos outra vez, agora. Eu pensava que ia haver mais encontrões. Afinal, não houve muitos encontrões, não é? Mas vamos outra vez olhar para as senhoras e dizer, lembra-te. E vamos olhar para os maridos, os homens, e dizer, aprende. E vamos realmente fazer isso um lema que quando a gente sair daqui hoje, vamos deixar que Deus faça algo de novo na nossa vida. Vamos deixar que Ele realmente crie um riacho no deserto. E que Ele faça coisas que nos surpreenda. Porque nós esquecemos que Deus diz mais do que tu imaginas. Mais que tu possas pensar. Então se é algo que tu nem imaginas, é algo que a gente não conhece. É algo de novo. É algo de extraordinário. Mas a gente pensa que tem que ser assim. E que é assim e tem que ser assim. E Deus, mas eu quero fazer isto. Então vamos deixar para trás, não é? As nossas perspectivas e nossa caixinha. E vamos deixar que Deus faça o que tem a fazer, o que quer fazer. E se for algo de novo, que o seja. Não vamos condicionar Deus. Vamos lembrar-nos da mulher de Ló. Neste caso, as esposas podem deixar que os maridos lembrem-se de outra mulher, ok? Neste caso, podem se lembrar à vontade. Mas vamos aprender. Obrigada, meu Deus, por este tempo que nos tens dado, Senhor. Obrigada que Tu és fiel, Senhor, e Tu é que nos tens sustentado, Senhor. Eu, neste momento, Senhor, eu peço, Senhor, que Tu possas repor a nossa visão, Senhor, e que a gente possa mudar a nossa narrativa, Senhor, que nós não possamos viver no passado, mas viver naquilo que Tu tens para nós, Senhor, que nós possamos caminhar em fé, Senhor, naquilo que nós não vimos, que aquilo que a gente não conhece, Senhor, mas nós sabemos que Tu estás lá, nós sabemos que Tu estás no nosso futuro, Senhor, e nós sabemos que as Tuas promessas se aplicam, Senhor. Então eu Te agradeço, Senhor, por aquilo que Tu tens para cada um de nós, Senhor, para a vida de cada um aqui presente, Senhor. Tu tens um plano, Tu tens um propósito, Senhor, e que Tu vais usar cada um aqui presente de uma maneira que eles ainda nem imaginam, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, também por aquilo que vais fazer na África do Sul, Senhor. Senhor, nós olhamos para aquilo que a África do Sul era, Senhor. Nós olhamos para aquilo que a África do Sul é, Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós estamos desiludidos, desapontados, Senhor. Mas Tu estás no futuro da África do Sul, Senhor. Então nós entregamos este país a Ti, Senhor. Nós continuamos a falar a Tua vida e agradecer por aquilo que Tu vais fazer, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Só mais um anúncio. Nós em julho
vamos começar as promessas de fé. Os irmãos lembram-se, há uns anos atrás nós fizemos as promessas de fé e vamos agora fazer outra vez em julho, porque nós, como os irmãos sabem, o passe que nós tínhamos, não é? Ele quebrou e já não é, ficou no passado, não veio connosco. E nós estamos a precisar de um novo, não é? Os jovens, por exemplo, à sexta-feira, nós temos 70 jovens, mais ou menos, e para nós conseguirmos levar eles todos para casa, só temos 2 ou 3 carros, e torna-se às vezes um bocado complicado. Às vezes somos convidados a ir visitar outras igrejas e não podemos fazer porque não temos o transporte. E também para outras coisas, não é? Como o pequeno almoço que a gente tem uma vez por mês. Se a gente tiver a Kombi, não é? Ajudará com o transporte. Então nós vamos começar as promessas de fé a partir de julho, com o propósito de angariar fundos para a Kombi. Então é só para começar a avisar os irmãos e alertar aos irmãos, que os irmãos possam orar e pedir a Deus que ponha no vosso coração, não é? Algo que podem fazer como uma promessa de fé e em fé, não é? E agora já chega, já ouviram a minha voz que chega, um domingo abençoado para todos, uma semana abençoada, e obrigada por me ouvirem, não é?